O Jornal da Manhã, segunda edição, vai ouvir o senador e líder do PSD, o Nelsinho Trade. Nelsinho, muito bom dia. O senador, o senhor me ouve bem? Bom dia, William. Te ouço bem, é um prazer estar participando do Jornal da Manhã, segunda edição da Jovem Pan. Um abraço e é uma satisfação estar com todos os internautas. Senador, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Como eu estava falando para a Luciana, quando você abre uma investigação, por exemplo, no caso de uma CPI, mesmo tendo como objetivo inicial a investigação das ações do governo federal, eu tenho que ampliar isso porque o dinheiro que foi destinado para os estados e municípios, ele precisa ser apurado como esse dinheiro foi gasto. Não é isso, senador? É verdade, William. Você fez um raciocínio lógico e que nos faz crer que não havia necessidade dessa polêmica toda. Veja bem, se você amplia o escopo da CPI, como está no papel, ela tem, nesse sentido, uma intenção de tumultuar algo que já era claro. Porque a partir do momento que você instala uma CPI para investigar uma determinada situação, conforme diz a Constituição, um fato determinado, e no transcorrer dessa investigação, você acaba detectando que um estado ou que um município fez um mau uso da verba pública federal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar quieto? Não, você vai ter que ampliar a sua investigação para poder comprovar ou não aquele indício que foi detectado. De tal sorte que a gente espera que essa situação possa ser devidamente esclarecida e o dever de fazer é do presidente do Senado, e eu tenho a convicção que ele vai fazer, porque ele é uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, e vai, no momento certo, dar a resposta certa para essa questão. Luciana, aproveitando, senadora, estamos com a Luciana Verdolin, que está em Brasília. Inclusive, Luciana, fique bem à vontade para perguntar ao senador também. Mas eu queria abordar com você essa articulação que está acontecendo por parte da oposição em pressionar o governo federal em vários momentos, né? Seja através da CPI, seja através de outras ações, simplesmente com o objetivo de tumultuar no momento em que nós temos mais de 300 pessoas mortas, 1.000 mortas aqui em função da pandemia. Olha, a avaliação que se faz é que as investigações, essa CPI, pelo menos essa é a argumentação do presidente Jair Bolsonaro, eu não sei se o senador concorda, é de que CPI nesse momento só vai criar atrito, dificultar as relações do governo com o Congresso Nacional e também prejudicar a discussão em torno das reformas, por exemplo, que são super necessárias nesse momento. Eu gostaria que o senador comentasse com a gente, por exemplo, se ele acha que isso vai realmente causar uma paralisia, vai atrasar as discussões das reformas no Senado, por exemplo. E essa discussão que o Senado não pode investigar estados e municípios, o senhor acha também que isso é correto? Que está lá no regimento, isso não é possível? Vai ter que... Como é que se faz, então, uma investigação mais ampla? Luciana, vamos por etapas. A partir do momento que você está numa casa política, as decisões que aqui são tomadas, elas envolvem todo um contexto. Você não consegue, no pé da letra do que está escrito, tomar determinadas decisões em função do aspecto político que a envolve. A partir do instante que o presidente Rodrigo Pacheco reconhece que tem um número de assinaturas, que existe o fato determinado, que foi a questão da falta de oxigênio lá em Manaus, no estado do Amazonas, que ceifou a vida de dezenas de pessoas por não ter o insumo para fazer o tratamento. A partir do momento que ele constata que tudo isso está num papel, ele reconhece que a CPI precisa ser instalada, só que num momento oportuno, não nesse momento em que o foco todo do nosso trabalho aqui está sendo na busca diplomática de fazer com que venha mais vacinas para o Brasil, na busca de incessante para que não falte insumos de remédios básicos para fazer o enfrentamento no primeiro momento quando se chega a uma insuficiência respiratória, ou seja, o tal do kit intubação, situações essas muito mais graves e necessárias a serem enfrentadas do que uma outra que há necessidade de se apurar, mas teria um momento oportuno para fazê-lo.
Então, eu quero aqui defender o presidente Rodrigo Pacheco, que não, de pronto, entendeu que deveria instalar essa CPI. Nós que já tivemos experiência em outras CPIs, você vai despender muita energia e o resultado prático e positivo nem sempre é aquele que a gente espera. Senador. Mas nós estamos aqui para poder fazer o melhor possível. E vamos fazer, respeitando a decisão do Supremo, porque lá o Supremo não tem o aspecto político para ele poder decidir. Ele tem uma Constituição, lá está escrito que para poder instalar uma CPI tem que ter fato determinado, tem que ter mais de 27 assinaturas e tem que ter período para funcionar. E tudo isso consta, ele não teve outra alternativa a não ser determinar a instalação. Agora, é o momento oportuno? Esse é o questionamento que eu faço para todo mundo. Agora, senador, só falando a parte prática do negócio. Bom, a CPI, ela pode quebrar sigilo telefônico? Ela pode prender alguém? Porque todas as vezes, nós já comentamos aqui, a Luciana, inclusive, levantou essa bola na semana passada, que é sobre a CPI é uma coisa política. E, no fundo, como o senhor disse, vai gastar dinheiro, tempo e, na prática, o que acontece? Verdade, ela tem no seu escopo poder de polícia, para quem participa dela. Se alguém que lá for depor e quem for convocado é obrigado a ir, vai ter que falar a verdade, que se detectar qualquer mentira, o presidente que está lá ou um senador que estiver inquirindo constatar isso, ele pode determinar ao agente específico que se faça a prisão do depoente. Pode quebrar sigilo. Agora, vamos lá. Efeito prático para tudo isso. A situação lá foi grave? Foi. Já está superada? Já. Tanto é que é um dos estados que já está num declínio dessa questão e com uma vacinação avançada. Tem que apurar isso? Tem. É agora? Na minha avaliação, daria para a gente esperar, porque tem coisas mais graves acontecendo no Brasil, para a gente poder enfrentar. Bom, Luciana, é possível evitar essa CPI? Sim, desde que que sejam retiradas as assinaturas. Você acha que isso é possível? Olha, dificilmente. A sinalização que a gente está vendo de senadores lá do Senado Federal é de que dificilmente eles vão retirar esse apoio à CPI. Por isso que discute-se tanto a ampliação do foco, porque vai ficar extremamente negativo para um parlamentar retirar a assinatura da CPI nesse momento. Então, o governo não trabalha mais com essa possibilidade. Avaliava que seria até possível discutir isso, mas praticamente desistiu de ir por esse lado. Mas ressalta, por exemplo, aqui dentro do Palácio Planalto, o comentário é o seguinte: já tem uma investigação na Polícia Federal envolvendo a atuação do ministro Eduardo Pazuello nessa questão da crise sanitária de Manaus. E eu vou até comentar com a gente, já tem também um movimento dentro do Senado de que a CPI só deve acontecer quando voltar o trabalho presencial lá no Senado Federal, que hoje as sessões estão acontecendo de forma virtual, de preferência. O senhor também avalia que seria bom esperar um pouquinho, deixar a crise amainar, nesse momento em que a contaminação está muito grande, seria um risco que o Senado voltasse a funcionar totalmente de forma presencial? A opinião da Luciana, eu acho que dificilmente alguém vai retirar a assinatura, o time para se fazer isso já passou, a situação está exposta em todo lugar na mídia, e dificilmente um parlamentar vai ter aí a coragem, mesmo que ele mude de opinião, a retirar a sua assinatura. Vai parecer covardia, vai parecer que não quis enfrentar, vai parecer que fez algum acordo com esse ou com aquele, e pelo que eu conheço aqui da casa, dificilmente isso vai acontecer. Em relação a essa outra questão, é uma situação que realmente merece ser considerada. Eu estou tentando achar aqui no grupo, existem CPIs aqui que têm um número de assinaturas que já foi lido pelo presidente na época, Davi Alcolumbre, e aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o argumento foi o seguinte: em função da pandemia, não vai dar para poder instalar a CPI, porque o funcionamento das comissões
e de comissão parlamentar de inquérito e comissões temáticas estão suspensas, inclusive o funcionamento do plenário. Aí teve que baixar uma resolução da mesa, só para vocês verem que o assunto não é tão simples assim, para poder normatizar o funcionamento remoto e, consequentemente, evoluiu para poder fazer semipresencial em determinados momentos, mas no que tange a comissão parlamentar de inquérito, se tiver que funcionar remotamente, como eu acho que é uma situação que não tem mais volta na nossa realidade, de tudo ruim que aconteceu nessa questão da pandemia, algumas coisas boas têm que ficar, e essa é uma das questões que, na minha avaliação, não volta mais para trás, essa questão remota de entrevista, de abordagem, de reuniões, isso veio para ficar. Eu penso que o presidente Rodrigo Pacheco vai ter que fazer uma normatização para poder adequar à lei o funcionamento semipresencial, não só de comissões temáticas, como também de comissão parlamentar de inquérito. Senador, se eu entendi, eu tenho uma fila de CPIs aguardando um processo, perfeito? Para eu abrir uma nova CPI, eu preciso de 11 membros, 7 suplentes, e eu tenho 90 dias para fechar essa CPI. Então é praticamente impossível a gente tocar para frente, por mais que ela... ok, vai ler, mas aí eu vou furar a fila, eu vou passar à frente das outras investigações, dos outros pedidos? É verdade, você fez uma bela observação, William, bastante pertinente. Existem mesmo aqui CPIs que estão numa fila, e eu estou tentando achar aqui o nome certo dessa CPI, eu sei que o autor dela foi o senador Plínio Valério, do Amazonas, é relacionado à questão de meio ambiente, que teve as assinaturas, foi lida em plenário, já foi solicitado aos líderes lá na época que indicassem os componentes. Ela só não foi instalada porque não tem como funcionar numa situação de pandemia. Quer dizer, não teria, porque essa questão remota evoluiu, a gente está vendo que isso é uma realidade hoje do trabalho aqui da casa. Eu mesmo fiz a sabatina de mais de 20 embaixadores, cada um num lugar do mundo, adequando o horário. Teve uns que entrou 5 da manhã no país dele, teve outros que entrou 6 da tarde, mas conseguimos fazer isso, fizemos a sabatina deles todos e foi devidamente produtiva em função dessa nova modelagem que a gente tem à nossa mão. Ou seja, mas isso precisa ser regulamentado. Antes de eu fazer, o presidente Davi teve que autorizar, regulamentar, e daí eu pude fazer. Economizou para os cofres públicos, porque esse povo, antes, para poder ser sabatinado, tinha que pegar um avião lá do país que estava servindo, vir para o Brasil, gastar com diária, com passagem. A gente fez essa economia e acabou virando uma questão que vai ser usada daqui para frente. Você vai ver como que as próximas sabatinas vão dar a possibilidade da pessoa ser sabatinada remotamente. Agora, na CPI, vai ter que regulamentar especificamente para ela. E aí, Luciana, a gente não pode esquecer que o presidente do Senado, ele tem que cumprir as normas da casa e ele não pode pular etapas. Então, se ele tem no regulamento interno, no estatuto, que olha, primeiro eu tenho que cumprir essa CPI que está para trás, depois eu vou investigar essa, ou eu só posso aprovar uma depois de finalizar a outra. Então, assim, são vários detalhes técnicos que podem influenciar na leitura de hoje. Olha, mas a diferença das CPIs com essa da Covid foi a determinação do ministro Roberto Barroso lá do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, no dia da decisão, o presidente do Senado deixou muito claro que ele não concordava com a instalação nesse momento, mas queria sim cumprir a determinação de Barroso. E amanhã a gente deve ter uma sessão do Supremo com os ministros discutindo esse posicionamento, inclusive respondendo ao presidente Jair Bolsonaro as críticas que ele tem feito, não só ao Supremo, mas principalmente críticas diretas a Roberto Barroso por essa suposta interferência indevida no poder legislativo. Agora, eu só queria tirar uma última dúvida com o senador, quando ele fala que não precisa ampliar o foco da CPI para investigar também estados e municípios, porque isso vai acontecer naturalmente, o senhor acredita que essas propostas que estão sendo colocadas, de ampliar o enfoque e até de fazer uma CPI exclusiva para estados e municípios, isso não vai avançar? Eu penso, é a minha avaliação, né? Mas para isso, e eu não vou fazer parte da CPI, até porque na qualidade de líder, eu já fiz as indicações do PSD.
Eu indiquei um senador que é do estado que aconteceu o problema, não podia ser diferente, o senador Omar Aziz, e o outro que é um médico e que todas as pautas de Covid ele está debatendo aqui junto com o Senado, que é o senador Dr. Otto Alencar da Bahia. São duas pessoas extremamente ponderadas e que com certeza vão engrandecer o nome do partido nessa questão. Agora, os desdobramentos dessa situação nova deverão ser exauridos pelo presidente da casa, e com certeza ele vai fazer. Ele não vai se furtar disso, até porque é uma pessoa extremamente sensata, é uma pessoa legalista, que respeita aquilo que está escrito, que está determinado, não entra em polêmica, é aquele político mineiro que sabe realmente se comportar diante de uma situação turbulenta como essa. Senador Nelson Intrade, um outro questionamento que as pessoas fazem em relação a essa decisão do Supremo de mandar investigar. Por que não mandou direto para a Polícia Federal? Veja bem, o Supremo, a gente muitas vezes fica incomodado com determinadas situações de decisões oriundas do Supremo. Ocorre que as pessoas têm que entender o seguinte: os ministros estão lá para decidir, e eles têm um balizamento que os fazem tomar decisões, que é a Constituição Federal. A partir do instante que 2 senadores daqui, da própria casa, provocam o ministro do Supremo, dizendo que, de acordo com o artigo tal da Constituição, para poder instalar uma CPI, tem que ter um número de assinaturas acima de 27, essa tinha 35. Tem que ter um prazo determinado, essa fala em 90 dias. E tinha que ter um fato determinado, que é a questão da falta de oxigênio lá em Manaus, no Amazonas, e está na CPI. Ele não tem outra alternativa a não ser interpretar, que é o mister dele, que é o labor dele, o artigo da Constituição e determinar a instalação da CPI. Quem não concordar com isso, na minha avaliação, e olha que eu já fui prefeito de capital, já tive vários questionamentos em cima do nosso mandato, que é normal ter dos órgãos de controle, eu aprendi o seguinte: não adianta ficar batendo boca aqui ou acolá. Você tem um instrumento dentro do processo para você poder recorrer daquilo que você não acha certo. E acho que era isso que tinha que ser feito. Bom, conversamos com o Nelson Intrade. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Luciana Verdolim, obrigado. Os microfones da PAN estão abertos e qualquer novidade vocês me chamam. Muito obrigado, tenham um bom dia, senador. Obrigado, William. Obrigado, Luciana. Eu queria também falar sobre a questão da lei de propriedade intelectual, da quebra de patentes, mas fica com uma outra oportunidade. Eu tenho a certeza que esse é um assunto também muito importante, que pode vir a trazer mais vacinas, mais medicamentos, mais insumos para o nosso país. Perfeito. Mas eu estou à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, senador. Nós vamos agendar esse bate-papo com o senhor para falar sobre esses temas. Luciana, bom dia. Bom dia.